Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Andréa e faço parte da Associação Espírita Humberto de Campos, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Hoje nós somos convidados a conversar sobre um assunto muito importante. Nós somos convidados a refletir a respeito da evangelização na construção de um planeta de regeneração. Planeta esse que nós sabemos que está com esse processo já em curso há muito tempo. Ora, qual seria o papel da evangelização nesse processo? Quem são os responsáveis por levar essa evangelização às crianças e jovens? Onde começa essa evangelização? Qual a importância? O que ela ensina? E principalmente, qual é a nossa responsabilidade sobre esse processo? Eu vou começar hoje contando uma história. Era uma vez uma paisagem bucólica em uma floresta muito linda. Existia um rio de águas cristalinas, porém com uma correnteza muito forte. Dois amigos estavam caminhando à margem desse rio, conversando, desfrutando da natureza, quando de repente eles escutam gritos. E eles olham para dentro do rio e veem que duas crianças estão descendo o rio abaixo na correnteza, quase se afogando. Prontamente os dois se atiram na água para tirar as crianças lá de dentro. Eis que quando eles chegam na margem e conseguem tirar as crianças, eles ouvem mais gritos. E quando eles olham para o rio, mais 3 crianças estão descendo pela correnteza. Novamente eles entram e tiram as crianças. E quando eles estão chegando na margem, eles ouvem mais gritos. E quando eles vêm, já não são mais 3, são 5. E eles tiram de novo. Quando eles conseguem chegar na margem, mais uma vez eles ouvem gritos. E daí são inúmeras crianças que estão dentro do rio. Então os amigos se olham e um deles volta para o rio para tentar salvar as crianças, enquanto o outro sai de dentro d'água e começa a subir rio acima pela margem. E o amigo grita para ele: não me deixa aqui sozinho, eu preciso salvar essas crianças. Quando ele nos dá a lição dessa história, ele diz para o seu amigo: continua a tirar elas de dentro d'água, eu vou descobrir quem é que está tirando elas lá. Então, isso nos faz refletir muito a respeito da maneira como nós lidamos com as situações. Muitas vezes nós queremos resolver sintomas, quando na verdade nós temos que atacar a causa. Nós temos que descobrir quem é que está jogando as crianças no rio, porque não basta tirá-las lá de dentro, isso nunca vai terminar. Então, a evangelização, no decorrer da nossa conversa de hoje, nós vamos entender como é que essa história se encaixa na evangelização. Bom, para que nós falemos sobre evangelização, sobre doutrina espírita, nós temos que começar do básico. O que e não quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou com as pessoas que me cercam? Se nós temos uma determinada ideia sobre esses assuntos, fica muito mais fácil da gente entender o que é a doutrina espírita. Nós temos uma mania de dizer assim: quem eu sou? O que eu sou? Espírito imortal, criada por Deus para a felicidade, criada por Deus para a perfeição da criatura. Criada simples e ignorante, destinada à perfeição da criatura. Ora, nesse processo de burilamento, nesse processo de evolução, eu passo por inúmeras situações, inúmeras possibilidades de aprendizado, que muitas vezes nós chamamos de dificuldades. Inúmeras possibilidades de aprendizado que muitas vezes nós chamamos de sofrimento. Ora, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Por que eu reencarnei nesta família, nesse círculo social, ao redor dessas pessoas que muitas vezes não se afinizam comigo?
Qual é o sentido disso tudo? Espírito imortal, destinado à perfeição da criatura. Aprendizado, conquista, créditos que somente nós podemos conquistar através dos nossos aprendizados, das nossas experiências. Ora, no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Mas nós podemos ter uma ideia a partir do momento que nós temos uma ideia da maneira como nós nos comportamos. Porque na vida tudo é causa e efeito. Tudo que eu faço gera uma consequência. Ora, é só analisar os meus pensamentos e a minha maneira de agir, que eu vou saber o que vai acontecer ali na frente. Claro que existem situações fortuitas, né? Existem coisas que acontecem e que muitas vezes nós encaramos como um sofrimento, como uma maneira de sofrer, e na verdade não é. A vida nos convida diariamente ao aprendizado sem dor. Mas o ser humano não gosta muito das dificuldades, como nós chamamos, né? Que na verdade são oportunidades. Muitas vezes a vida tem que nos dar um empurrão para que nós nos demos conta que nós estamos estagnados em determinada coisa, em determinado assunto, determinada possibilidade. E nós entendemos isso como uma perda. E na verdade não é uma perda, é um ganho. Ou os amigos nunca passaram por uma situação que foi assim extremamente marcante, quando nós nos sentimos muitas vezes vitimizados e lá na frente nós descobrimos que essa experiência, essa situação nos fortaleceu e nos preparou para o que viria. Ora, se nós somos imortais, nós temos que ter consciência disso. Nós precisamos saber o que nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. O aprendizado que está disponível para todos nós. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a paternidade é uma missão? E os Espíritos respondem: sim, a missão de encaminhar os filhos no caminho do bem, a missão de apresentar Deus para os nossos filhos. Então, os primeiros evangelizadores, os primeiros que trazem a boa nova, são os responsáveis, são os pais ou aqueles que estão no lugar dos pais. São os primeiros evangelizadores. Ora, quando nós falamos em evangelização, muitas vezes as pessoas acreditam que nós precisamos de uma religião, coisa que a doutrina espírita não é. Precisamos de uma religião, e religião quer dizer, vem de religar e quer dizer religar o homem a Deus, quando na verdade nós nunca estivemos desligados de Deus, em nenhum momento. Apesar de nos sentirmos assim muitas vezes, nós nunca estivemos desligados de Deus. Então as pessoas imaginam que é necessário que haja uma religião para que nós possamos evangelizar os nossos filhos. Só que doutrina espírita não é religião. Doutrina é muito mais do que religião. Então, qual o papel dos pais na evangelização? Qual o papel dos pais na missão que Deus lhes confiou e que eles aceitaram? Encaminhar os filhos para Deus, mostrar o que é certo, o que é errado, mostrar o caminho do bem. Ensinar o que é certo e errado é a primeira missão dos pais. Só que os pais só podem saber o que é certo e o que é errado quando eles têm noção disso. Ora, como é que nós podemos passar para os nossos filhos questões como valores, virtudes, imperfeições, correção de rota, que é muito importante, porque erro todos nós cometemos. Todos nós em algum momento vamos errar. O importante não é o erro, o importante é o que eu faço da descoberta desse erro.
O que eu faço dali em diante? É isso que importa. Ou seja, a correção da rota. Pecado, em aramaico, quer dizer fuga do alvo. Vejam bem, a concepção que nós temos de pecado não tem absolutamente nada a ver com a tradução da palavra. Desvio da rota, fuga do alvo, isso é pecado. Uma das inúmeras palavras corrompidas que são levadas até nós no decorrer da nossa vida. Ora, desvio da rota. Se eu desvio da rota, eu tenho condições de voltar para ela. E voltar para essa rota nada mais é do que eu tentar me redirecionar para Deus. E esse é um movimento que é intrínseco, porque Deus está em todos nós, está em toda a sua criação. Veja bem, Ele não é a sua criação, Ele está na sua criação. Uma vez que nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus, então Ele está em nós. Nós só precisamos descobrir aonde, em que dimensão e de que forma, porque Ele está lá. Ora, Deus, amor, universo, energia, chame como quiser, isso tudo nós temos em nós. A sementinha foi plantada, só que nós precisamos regar. E, como diz no Evangelho, no capítulo 14, né? Se nós cuidarmos do nosso jardim como um jardineiro fiel, se nós tirarmos as ervas daninhas, se nós não deixarmos que o mato tome conta do canteiro, então sim, nós vamos ter uma boa colheita. Bem, o que seria evangelizar então? Evangelho, boa nova. Evangelizar, levar a boa nova. Levar as noções de caráter, de tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, valores, ética, moral. Parece uma coisa tão... Às vezes quando a gente fala a respeito de coisas assim, parece que fica meio moralista, né? Nós temos que fazer assim, nós temos que fazer assado, quando não é bem assim. Eu ter que fazer alguma coisa ou eu dever fazer alguma coisa. Eu devo fazer, eu faço se eu quiser, mas eu devo. Dever. E isso, quem escolhe somos nós. Então, evangelizar não é nada mais do que ensinar a pensar. Porque nós temos dentro de nós a sementinha. Evangelizar não é nada mais do que regar, preparar a terra, arar e, sobretudo, colocar, como é que eu vou dizer, o adubo, a água em abundância, o carinho que nós dispensamos para aquela planta. Evangelizar é ensinar, é educar o espírito dentro dos preceitos, dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. É conscientizar a criatura de que ela é amada, que ela não está só e que ela deve procurar dentro dela o que é correto. Porque, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? E eles nos respondem claramente na consciência. Tudo isso está dentro de nós. Mas qual é o objetivo, então, tanto da doutrina espírita quanto da evangelização? Por que evangelizar os nossos filhos? Porque evangelizar é educar. É conscientizar o espírito da sua essência, daquilo que nós falamos no início, de quem do que eu sou, né? Porque quem eu sou é Andréa hoje. Agora, o que eu sou? O espírito imortal, destinado à perfeição da criatura. E nesse processo, nesse caminho, como é que eu devo me
me movimentar pela vida? O que eu necessito para me movimentar pela vida de uma forma que eu colha bons resultados? O que eu preciso fazer para colher bons resultados? Eu preciso saber o que eu sou, eu tenho que ter noção da minha essência, de qual é o meu papel, de o que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso construir em mim para que eu possa colaborar na grande obra da criação. Porque um dos objetivos do Espírito é ser coautor. Deus cria e nós, como coautores, administramos dentro das nossas possibilidades aquilo que é colocado na nossa vida para nós podermos crescer. Ora, muito se fala em planeta de regeneração, em evolução planetária, mas para que isso aconteça é necessário que os espíritos que habitam esse planeta estejam aptos. O que é necessário para estar apto? O que eu tenho que fazer para que o planeta evolua e eu evolua junto com ele? O que eu estou fazendo hoje? De que forma que eu me movimento na vida hoje para que eu possa participar, ser coautora dessa regeneração? Qual é o meu papel nesse processo e o que eu estou efetivamente fazendo para isso? Eu estou fazendo? Eu estou buscando isso? O que nós temos que fazer pelas nossas crianças e jovens para que eles possam ser coautores também? Para que eles possam ter a noção de o que eles são e o que eles estão fazendo aqui? Qual é o seu papel? É tão bonito ver uma criança perguntar, mas por quê? Alguns adultos perdem a paciência porque realmente eles têm a fase dos porquês, em que é porquê, que a gente chega a ficar meio tonto. Mas é importantíssimo ensinar as nossas crianças e jovens a questionar. Porque uma vez que se questiona, nós começamos a buscar respostas. Ora, já falei no início, se Deus está em nós e nós buscamos as respostas dentro de nós, nós temos uma grande probabilidade de encontrá-lo de uma maneira muito mais direta do que se não o fizéssemos. A evangelização é uma ferramenta que nos possibilita abrir, descortinar horizontes para as crianças e jovens, mas também para os adultos. Nós podemos nos auto-evangelizar e colaborar na evangelização dos nossos filhos. Não é necessário que eu esteja dentro da casa espírita para ser evangelizado, mas na casa espírita existem alguns métodos que muitas vezes talvez eu não conheça, que possibilitam, que facilitam esse aprendizado. Antes da pandemia, quando nós tínhamos a evangelização aos domingos na nossa casa, eram todos os domingos às 9 horas, depois passou para as 10. Nós notávamos que em março, no início da evangelização, estávamos casa cheia. Aí chegava ali junho, julho, friozão no Rio Grande do Sul, às vezes temperaturas perto do zero. Aqui nós chamamos de cerração de manhã, né? A neblina tapando o sol, um frio. Não tinha nem a metade do que tinha em março. E as crianças, elas chegavam para nós quando voltavam e diziam: tia, eu queria vir, mas eu não conseguia acordar minha mãe. O meu pai não quis levantar, estava muito frio, ele disse que estava muito frio. Porém, para ir para a escola, nós tiramos os nossos filhos da cama com chuva, com frio, com calor, seja como for. Então, o que nós prezamos mais? A educação formal ou a educação espiritual dos nossos filhos?
Por que nós relegamos muitas vezes, nós vamos deixando, depois eu resolvo isso aí, tem tempo. Tem tempo. Uma vez eu escutei de uma mãe assim: eu não levo a minha filha em lugar nenhum, porque quando ela crescer, ela vai escolher. Mas ela vai escolher baseado no quê? Se ela não teve uma base para escolher. Nós, como pais, temos o dever de direcionar os nossos filhos no caminho do bem, de apresentar Deus para os nossos filhos, para que eles saibam desde pequenos que eles não estão desamparados, que não existem injustiçados, que tudo que nos acontece tem um motivo, que tudo que nos acontece tem uma causa anterior, que tudo que nós escolhemos tem consequência, que Deus, soberanamente justo e bom, não desampara ninguém, que tudo aquilo, todas aquelas situações pelas quais nós passamos na nossa vida são possibilidades. Então, nós queremos um planeta de regeneração, nós queremos um planeta melhor, mas o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos contribuindo para que isso aconteça? Aí vem aquela frase que já virou clichê, né? Não pergunte que mundo melhor você quer deixar para os seus filhos, mas sim que filhos você quer deixar para o mundo. Porque uma coisa é consequência da outra. O planeta só vai se regenerar se os espíritos que estão aqui colaborarem para isso. Aqueles que não acompanharem o processo vão ser convidados a se retirar para um local onde eles estejam mais confortáveis, aprendam para poder evoluir. Porque funciona assim, é como se fosse uma escola. Se eu estudo numa escola onde só tem o ensino fundamental, eu termino o ensino fundamental, eu tenho que ir para o ensino médio, eu tenho que trocar de escola. Só que se eu rodo, eu permaneço naquela escola. A Terra, planeta de inspeção e provas, está em processo de mudança para regeneração. No momento em que ela entrar como planeta de regeneração, aqueles espíritos que não estiverem aptos para isso vão ser transferidos para uma escola que seria inspeção e provas. Então, onde é que nós queremos estar quando esse planeta evoluir? O que nós queremos estar fazendo? Porque muitas vezes nós nos programamos, né? Nós elegemos prioridades na nossa vida, nós temos planejamentos. Porque daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos eu quero alcançar tal objetivo. Geralmente são coisas materiais. A grande maioria são coisas materiais. Mas será que em algum momento eu me planejo assim? Não, eu quero estudar mais, eu quero aprender mais. Daqui a 1 ano eu quero ter lido tais e tais e tais livros para que eu tenha uma base para poder partir para um outro tipo de estudo. Eu quero investir em mim espiritualmente. Eu cuido disso? E uma vez que eu não cuido da minha vida espiritual, eu cuido das dos meus filhos? Eu invisto no conhecimento espiritual dos meus filhos para que eles possam fazer boas escolhas? Porque muitas vezes nós não paramos para pensar a respeito disso. As escolhas que nós fazemos são baseadas naquilo que nós conhecemos. Se nós desconhecemos as leis de Deus, quais são as escolhas que nós vamos fazer? Qual o caminho que nós vamos tomar? Quando nós aceitamos a missão de ser pais, nós temos que ter a consciência de que isso é uma coisa muito abrangente, que existem coisas maravilhosas, recompensas maravilhosas na paternidade, na maternidade, mas também existe o dever de encaminhar os filhos para Deus, de fazer com que eles descubram Deus dentro de si, possibilitar o conhecimento de que Deus está em mim, que Ele me ama,
e que eu sou capaz de alcançar qualquer objetivo que eu quiser, desde que eu queira o suficiente. Porque se eu não quiser, não vai dar. Então, se nós investimos nas coisas materiais, por que não investir nas coisas espirituais? O quanto nós investimos nos nossos filhos, muitas vezes na educação, na maneira no lugar onde nós vivemos, na maneira de vestir, de calçar. Colocamos em bons colégios, nos preocupamos com a educação formal dos nossos filhos, mas será que nós estamos nos preocupando com a educação espiritual, que é tão importante? Porque no momento que eu desencarnar, eu não vou levar a minha roupa, o meu carro, a minha casa, o meu colégio. Eu vou levar aquilo que eu sou, porque isso é bagagem e isso é cumulativo. Tudo aquilo que eu já aprendi está em mim e isso vai comigo. O que eu quero levar quando eu me for daqui? E quando os meus filhos forem, o que eu gostaria que eles levassem? Será que se eu me eximir do meu papel, da minha missão, eu vou ser feliz depois, pensando que eu deveria ter feito e não fiz? Bom, a evangelização, além de tudo isso que nós já conversamos, ela nos possibilita entender que todos somos diferentes, mas iguais para Deus. Nós, pais e mães, sabemos que se nós tivermos mais de um filho, sei lá, 3, 4 filhos, nós não amamos igual. Nós damos a mesma quantidade de amor, mas não da mesma forma. Porque os nossos filhos são diferentes, muito diferentes. E uma vez que eles são diferentes, eles têm que ser amados da sua maneira. Eu não posso dar o mesmo tratamento que eu dou para um para o outro. Eu dou a mesma quantidade de amor, de paciência, mas eu não posso amá-los da mesma forma. Nós somos diferentes, nós somos indivíduos. Portanto, nós temos que possibilitar que os nossos filhos entendam que tem sim uma cultura de paz, se nós quisermos, que tem uma cultura de harmonia, de caridade, de amizade, de crescer juntos para crescermos mais fortes. Que as diferenças não diminuem ninguém, pelo contrário, as diferenças nos fortalecem. É para isso que nós reencarnamos em sociedade, para aprendermos com os outros. Eu aprendo e ensino, ensino e aprendo. Ora, se nós somos todos diferentes e viemos juntos, qual seria o motivo a não ser o aprendizado? Qual seria o motivo a não ser nós passarmos uns para os outros o conhecimento que nós já adquirimos e aquilo que os outros podem nos ensinar que já foi adquirido? Então, respeito às diferenças, o conhecimento da essência, entender que a paz, quem constrói, sou eu. Ela começa em mim. Então, quais são os filhos que eu quero deixar para esse planeta de regeneração que está chegando por aí? Porque ele vem. O que eu estou investindo nos meus filhos para que eles possam acompanhar esse processo? O meu jovem, quais são os interesses do meu jovem? Numa idade onde nós muitas vezes estamos confusos, nós estamos numa explosão de sentimentos. Então, meus amigos, evangelizar, levar a boa nova, investimento, amor, paz, missão. Agradeço a todos pela atenção. Fiquem bem.